A incrível capacidade que o ser humano tem de correr atrás do próprio rabo, sendo que ele nem tem o rabo. Cara, já te aconteceu de você tá sempre com um problema e você resolve esse problema e parece que aparece mais três e você está sempre com uma angústia, você está sempre com o emocional de alguma maneira abalado ou triste ou mal e parece que as coisas elas nunca se resolvem, cara. Já te aconteceu isso aí? É muito prazer, meu nome é Jason Stout. Aqui nesse canal eu falo sobre autoconhecimento, hábitos. E eu estava terminando aqui de gravar umas aulas e eu estava pensando já hoje à tarde sobre falar sobre isso. Até queria ir em algum lugar, alguma paisagem aqui para falar sobre, só que não deu tempo, agora já são aí umas 9 e pouca da noite. E já que eu tô no cenário, eu pensei, cara, eu vou aproveitar e vou falar sobre isso, cara. O básico sobre inteligência emocional que eu gostaria que tivesse me ensinado, cara, talvez ali já na adolescência, talvez até na infância. O básico do básico que para mim fez muito sentido e quando eu aprendi me fez assim Uma vez eu tava pintando uma pousada da irmã do meu avô na praia. Eu fui nas férias da faculdade para lá e aí os primeiros 2 dias eu trabalhei fazendo isso lá. E eu já tinha sido influenciado por algumas pessoas e eu fui pegar um audiobook para ouvir. E esse audiobook falava sobre inteligência emocional. E eu sou um cara que eu sempre sofri muito, cara, com ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Eu tinha muitos tiques nervosos, sabe? De ficar piscando o olho, de mexer. Enfim, o tique nervoso, a síndrome de Tourette, né? Ela vai mudando, eu tinha isso desde uma parte da infância e eu ainda tenho, só que num grau pequeno hoje. E enfim, cara, tinha essa coisa de timidez, de ter se retraído, de ter ansiedade, de, meu Deus, cara, falar com uma pessoa desconhecida, fazer alguma coisa fora do comum. A ansiedade, ela era bem forte em mim. E eu ouvindo esse audiobook, cara, isso era em 2015, lá em Tramandaí, aqui no litoral gaúcho, enquanto eu pintava, eu ouvindo esse audiobook, cara, algumas chaves começaram a virar de uma maneira que eu comecei a tirar alguns pesos emocionais assim do meu ombro, tá? Então eu quero explicar sobre essas coisas que eu aprendi naquela vez naquele livro e até hoje faz muito sentido, extremamente simples. Vou até deixar o link aqui abaixo acho que dos livros que eram do Augusto Cury. E eu vou falar sobre isso. Vamos lá. Cara, a gente tem uma tendência incrível que a gente encerra um problema na nossa vida e a gente começa outro. Tu tem sempre uma guerra para lutar. Já pensou? Tem pessoas que elas estão sempre com problema. Mas se aquela pessoa me fizer aquilo, vai ver. Onde é que já se viu, não sei o que. A pessoa está sempre lutando uma guerra. Tem pessoas que estão assim com estresse, ela resolve um problema, está sempre correndo atrás do rabo e aparece outros. Tem pessoas que elas estão sempre assim com um drama de relacionamento, cara. Sempre com alguma briguinha acontecendo no relacionamento. Ou sempre com algum drama de estar sozinho. E aí tá sempre... Parece que nunca se resolve. Parece que quando um problema... Tem gente que tá assim tem uns problemas financeiros, assim, tá sempre resolve um problema, vem outro. Enfim, cara, a inteligência emocional, infelizmente, ela não é ensinada nas escolas e eu acho que ela não vai ser ensinada tão cedo. Não é do interesse e do sistema que a gente cresça e evolua muito, então, mas deveria, cara. Deveria, porque
eu costumo brincar que nós somos grandes bebezões gigantes. Nós somos grandes bebezões ambulantes que vestimos calças, dirigimos nossos carros e achamos que somos adultos maduros. Aqui pra ti, ó. Primeiro aprendizado, cara, que eu comecei a entender, só que você tem que aceitar isso, tá? Você precisa aceitar. Nenhuma emoção existe sozinha, ela vem de um pensamento, tá? O aprendizado é o seguinte, eu me enrolei aqui. Existem pensamentos sem emoção. Eu penso, olha só, um óculos preto. Olha só, um relógio prata com preto. Olhei e pensei. Não me despertou nada, tudo certo, tô neutro. O pensamento, ele pode ocorrer sem emoção. Eu posso olhar para esse relógio e posso não sentir nada. Eu não sinto um desejo por ele de compra, eu não sinto uma raiva por ele de jogar na parede. Não sinto nada. O pensamento, ele pode existir sem emoção. Então, nem todo pensamento tem emoção. Ou nem todo pensamento se origina de uma emoção. Ele apenas está ali. Agora, a virada. Toda emoção, estresse, ansiedade, raiva, angústia, toda emoção a gente sente, a gente fica o peito palpitante, a emoção ela é sentida, ela dói, a emoção ela é ruim ou boa, mas você sente a emoção, ela quase se transforma em algo físico, o seu corpo sua, você treme, você fica com as pernas bambas, você fica com raiva, você fica com uma angústia, com um aperto no peito. Nenhuma emoção vem sem um pensamento, ou seja, toda emoção se origina de um pensamento. Então, existem pensamentos sem emoção, mas toda emoção se origina de um pensamento. Agora, quando a gente fala de gerenciar nossas emoções, a gente fala então de gerenciar nossos pensamentos. Prestar atenção no que a gente está pensando e conseguir conduzir a nossa mente. A gente não é ensinado a isso. A gente tem pensamentos a todo momento e é impossível você parar de pensar. Só quando você morrer. Você consegue desacelerar o ritmo de um monte de pensamentos. O Cury mesmo fala, né, sobre SPA, síndrome do pensamento acelerado, muito pensamento, muito estímulo. Você consegue desacelerar, mas parar de pensar não. Agora, quando a gente entende que toda emoção vem de um pensamento, aquele pensamento é um gatilho, gera aquela emoção, a gente precisa começar a se colocar num lugar de gestor da nossa emoção, do nosso pensamento. Né? Quando você olha para o seu aplicativo do banco, você tem umas contas para pagar e tem algumas coisas que você quer comprar, você olha, tá, então tanto de dinheiro eu vou usar para sair no final de semana, tanto de dinheiro vai para pagar minhas contas e por aí vai, você faz a gestão do seu dinheiro. Só que a gente não costuma fazer uma gestão dos pensamentos. Deixa eu tomar um golezinho de água aqui. E aí vem o segundo aprendizado. Ele é básico. É tranquilo de fazer, de entender. Só que, como ninguém nunca tinha me falado sobre isso, como é que eu iria saber? Como é que eu ia me... Às vezes uma coisa tão óbvia, se você não tem exposição a esse conhecimento, essa habilidade, você pode morrer sem saber. Segundo o aprendizado que para mim virou então esse modo de lidar com a minha ansiedade, é onde ele fala sobre
pensar sobre os pensamentos que você tem. Analisar os pensamentos que você está tendo. Tu já parou para pensar que você está falando com alguém no seu trabalho ali e tal, e daqui a pouco tu já começa a achar, essa pessoa está me perguntando isso por quê? Será que essa pessoa ela está querendo me passar a perna? Será que essa pessoa está querendo me entregar pro meu chefe? Aí tu já começa a criar tramóias na tua cabeça, começa a pensar, e teu pensamento vai se direcionando, mas porque eu faço isso aqui, aquela pessoa lá não faz nada, e tua cabeça vai indo, A arte, ei, presta atenção na aula, volta. A arte de você pensar sobre os pensamentos é você se dar conta, cara, eu tô pensando sobre isso aqui, eu tô pensando sobre esse óculos preto. Você observar, daqui você sai desse ângulo de primeira pessoa, tô pensando óculos preto, você se distancia e você pensa, por que eu tô pensando nesse óculos preto? O que acontece quando eu penso nesse óculos, nessa armação preta? Faz sentido eu gastar energia, ficar voltando com esses pensamentos aqui, nisso aqui? Será que essa paranoia que eu tô criando na cabeça, será que essa história que eu tô contando para mim mesmo, ela faz sentido? E aí você se julga como se fosse um juiz ali de maneira parcial, sem desdém, sem se sentir mal, sem julgar a si mesmo de uma maneira ruim. Nossa, cara, por que eu tô pensando nisso? Não posso pensar. Você não reprime, você pega e... Por que eu tô pensando isso dessa pessoa? Você tá andando ali, cruza por alguém, aquela pessoa tá vestida de um jeito estranho. E aí você pensa, nossa, não sei o que, essa pessoa... Cara, ei... Por que eu estou pensando, faz sentido eu pensar sobre isso aqui? Então, quando a gente começa a ter essa consciência dos nossos pensamentos e conseguir gerar esses nossos pensamentos, a gente começa a ver que daqui a pouco a gente começa a criar uma linha de raciocínio, uma trilha de pensamentos. Então, quando eu começava a criar as aulas do curso que eu estou fazendo, eu já começava a pensar, cara, mas espera aí, quem sou eu para estar gravando essas aulas? Será que as pessoas vão gostar? Pô, mas tem tantas pessoas que já falam sobre esse assunto. Será que faz sentido? Pô, mas as pessoas também podem aprender pesquisando por conta. Será que faz sentido eu fazer uma aula para ensinar? E o pensamento vai conduzindo, criando uma história que daqui a pouco eu começo a ter uma emoção ruim que eu penso, cara, eu me desanimo. Eu acho que eu não deveria de gravar essa aula. Só que, se eu estou ciente disso, eu começo a analisar, ei, Jason, ei, tu tá pensando, tu tá criando uma trilha de pensamentos aqui que estão te levando para isso aqui, só que pera, faz sentido tu pensar isso? Às vezes faz. Às vezes não, pera aí, cara, tu já refletiu muito sobre isso, você já decidiu que você ia criar essas aulas, fazer esse curso. Então, esses pensamentos aqui não estão fazendo sentido. Logo, não faz sentido eu me sentir dessa maneira. Eu reconstruo a minha narrativa na minha cabeça. Não, cara, na verdade isso aqui não faz sentido. Lembra, tu teve um despertar lá sobre fazer esse curso, sobre fazer essas aulas. Tu refletiu sobre isso, conversou com Deus sobre isso. Você teve... você entende que isso, você acredita que isso que você está fazendo é algo bom e as pessoas podem ter uma transformação boa com essas aulas, então faz sentido sim continuar. Já mudei a minha trilha, já ressignifiquei, mudei os pensamentos e me trouxe para um patamar, para uma emoção boa. Cara, a nossa cabeça ela fica o tempo todo, e hoje em dia a gente tem muitos estímulos, inclusive esse curso que eu estou montando é sobre a gente aprender a lidar com as distrações, conseguir manter o foco, perder aqueles maus hábitos, parar de procrastinar.
É sobre isso, um curso bem fácil, prático de entender, com técnicas, com modo de ver as coisas. Então, no mundo que a gente está hoje, é tudo muito acelerado, é muita informação, aqui, ali, e isso faz com que a gente pense, a gente está no pensamento, a gente já abre uma notificação, a gente já tem mais... Continuar que cortou aqui. Então, isso faz com que acelere ainda mais nossos pensamentos e dificulte ainda mais a nossa gestão dos nossos pensamentos, que nada mais é de que gerir as nossas emoções também. Então, conseguir diminuir a poluição mental, diminuir o ruído mental de excesso de estímulo, de excesso de informação, de excesso de mais e mais e mais, também vira a chave, cara. Também ajuda muito. E a nossa cabeça, cara, é uma coisa muito, muito doida. É algo que quanto mais tu estuda, tu diz, mano, isso aqui é muito forte. E às vezes tu estuda algumas coisas, tu pensa, cara, por que eu não vi sobre isso aqui antes? Nossa, eu ainda pela pandemia, eu sempre tive esse rolê da ansiedade, né? E teve uma outra virada de chave muito forte para mim, que foi quando eu aceitei a ansiedade, cara. Olha essa viagem. Eu era ansioso, e como é que funciona a cabeça do ansioso? O ansioso, ele sofre por ser ansioso, ele fica ainda mais ansioso porque ele sabe que ele é ansioso. Então, se eu ia sair para algum lugar, como eu sabia que eu era ansioso e lá eu ia ficar ansioso e ia sofrer de alguma maneira, eu já ficava ansioso antes por ser ansioso, cara. Então, já ciclo de ansiedade. E aí chega uma hora, sei lá, 2020, 20, eu acho que foi 2020. Eu disse, tá bom, eu sou ansioso, tá? É isso aí. Eu sou ansioso. Azar, eu sou ansioso. É isso aí, eu sou uma pessoa que tem ansiedade. E o fato de não me preocupar por ser ansioso diminuiu muito a minha ansiedade. Esse foi um dos pontos de virada assim, bem forte. Não é que eu não quis mais depois entender sobre as emoções, sobre a ansiedade e tudo mais. Não foi isso, mas foi o fato de aceitar. Porque eu já tinha, durante anos, um contato com o autoconhecimento e sabe como é aquela história. Você lê alguns livros aqui, vê algumas palestras e você diz, não, eu sei lidar com minhas emoções, eu tenho inteligência emocional aqui para ti, né? E aí, como eu tinha isso, eu não aceitava para mim que eu tinha ansiedade. Não aceitava assim, não era sincero comigo. Você tem que ser sincero com você mesmo. Então, o fato de não aceitar que eu tinha, só que eu sabia que eu tinha. E aí eu ficava ansioso por ser ansioso. E quando eu aceitei, eu digo, tá bom, foi como se tirasse mais um peso dos meus ombros, assim. Então, aceitar que eu tinha ansiedade me deixou menos ansioso. E você aceitar que você tem um problema, entender esse problema, conseguir visualizar esse problema, já é metade do caminho. A maioria dos problemas, quando a gente aceita ele, beleza, eu aceitei. Então, a partir daqui, eu tenho que ver o que eu tenho que fazer para resolver. Porque enquanto tu não aceita, o problema ele só aumenta. Se tu não aceita, tu sofre o dobro, tá? Então, quando eu aceitei a ansiedade, tá? Então, para tu ver como nossa cabeça, ei, foca no que eu tô te falando aqui, como a nossa cabeça é um negócio doido. E aí tu começa a ver, cara, por que eu não... Eu sofri durante tanto tempo, velho, por nada, só porque ninguém me... Agora você tem algumas informações interessantes aí. Então, vamos recapitular o que eu falei aqui, tá? Primeiro, existem pensamentos neutros, existem pensamentos sem emoções, mas não existem emoções sem pensamentos. Todas as emoções se originaram de pensamentos, tá? Dois, pensar sobre os seus pensamentos, pensar sobre o que você está pensando. Cara, faz sentido isso que eu estou pensando? Tá certo? Não tá? Pensar sobre os seus pensamentos. Três, conseguir diminuir as distrações, os ruídos mentais, ter mais paz
presença de momento, diminuindo os estímulos externos, entendendo os estímulos internos que faz a gente procrastinar, pegar a tela do celular, ficar preso em vício, achar compromissos que a gente nem precisava ter, que não faz sentido a gente ter, fazer coisas que a gente nem precisava, diminuir o excesso de informações e coisa e deixar o caminho mais limpo, tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link com o livro, tá? Do Augusto Cury. Acho que eu vou deixar de uns dois, porque teve vários que eu li. Mas eu vou tentar me lembrar qual exatamente deles que eu tive, que ele fala sobre isso. Ele fala em quase todos sobre isso, né? Só vou tentar achar qual deles que é, tá? Sobre o curso que eu mencionei também, eu vou deixar no link da descrição. Caso o link não esteja ali, é porque ele ainda não está pronto, então você pode me acompanhar nas redes sociais. Eu vou deixar o link aqui embaixo também, que eu estou sempre postando o que está rolando, os bastidores, e quando sair vai estar ali. Então, se o link não tiver, me acompanha nas redes sociais, que em breve vai estar disponível. Cara, eu tenho certeza que se você botar isso em prática, raciocinar, reassiste esse vídeo se for preciso, tá tudo certo, 1, 2, 3 vezes até ele fazer sentido na tua cabeça, pode te ajudar, certo? Até o próximo vídeo.